Essa é a forma mais fácil de investir o seu dinheiro. Um fundo de investimento é uma espécie de condomínio na qual investidores se juntam para aplicarem algum ativo do mercado financeiro. Essa modalidade tem crescido cada vez mais e observou uma alta de 7,1% no último ano, chegando a mais de 7 trilhões de reais investidos através de fundos de investimento. Para investir, os investidores basicamente podem optar por investir diretamente nesse fundo ou através da bolsa de valores, mas aqui eles não estão se tornando acionistas de uma empresa, mas sim cotistas de um fundo, ou seja, eles têm uma participação desse fundo que está utilizando todo o dinheiro dos acionistas para investir em títulos específicos. Por exemplo, imagine um fundo que tenha cota de R$100. Se você por acaso investir R$10.000 nesse fundo, o que você está fazendo é adquirindo 100 cotas, 100 pequenas participações dentro desse fundo. É importante frisar que, diferentemente de uma ação, você não consegue investir em uma cota de forma fracionada. Então, no caso, se você tivesse R$150 para investir, ou talvez até R$10.150, você não conseguiria comprar uma cota e meia, mas sim, no caso, 101 cotas ou uma cota somente. A soma do dinheiro dessas cotas forma o patrimônio do fundo, que é gerido justamente por um gestor profissional de investimentos que vai ter uma estratégia por trás do seu fundo. Então, tem fundos que trabalham, por exemplo, em multimercados, tem fundos que trabalham somente com ações, tem fundos que trabalham em operações cambiais. Cada fundo tem uma tese diferente e tem um objetivo diferente para conseguir rentabilizar o dinheiro dos seus cotistas. Independentemente de qual é a estratégia do fundo, entretanto, sempre há um benchmark que foi estabelecido como o padrão que vai ser seguido pelo gestor do fundo para a gente saber a performance desse fundo. Então, por exemplo, se você está falando de um fundo que investe em renda fixa, o benchmark mais comum, o parâmetro mais comum é a taxa base da economia, Selic, ou mesmo o CDI, que é basicamente um primo de primeiro grau da Selic, que é utilizado pelos bancos, o certificado de depósito interbancário. Então, no caso, se um gestor de fundo tem uma performance de 20% e a Selic está em 14%, o CDI está em 13,85%, a performance desse fundo em relação ao benchmark foi de um acréscimo de 7 pontos percentuais. Todas as decisões de o que o gestor pode ou não fazer já estão pré-estabelecidas antes dos investidores entrarem dentro de um fundo. Então a estratégia, o mandato desse investidor já é estabelecido previamente. Não tem como você trocar de estratégia no meio do caminho. Não tem como você entrar como cotista de um fundo multimercado e do nada ele ser um fundo cambial. E claro, assim como qualquer investimento nos fundos, você pode ter um sucesso ou não. Mas havendo um sucesso, o valor de rentabilidade é distribuído entre as cotas, não entre os cotistas. Isso é importante. Então o volume de cotas de uma pessoa vai determinar o volume de dinheiro que ela vai receber em qualquer operação que seja bem sucedida do fundo. E como é que um fundo ganha dinheiro, Santana? Basicamente temos duas formas que são mais tradicionais. Um fundo ganha dinheiro com a taxa de administração e com a taxa de performance. A taxa de administração geralmente é fixa, vai ser uma porcentagem pequena que vai dar ao fundo a capacidade de pagar os seus funcionários, investimentos, etc. e tal, ao longo da duração do mandato. Então, por exemplo, a taxa mais comum no mercado é de 2%. Você tem um fundo ali de R$1 bilhão, um fundo bem grande, você consegue ter uma taxa de administração bem atrativa de R$20 milhões. Então essa taxa de R$20 milhões vai ser usada justamente para a manutenção do fundo. E também temos a taxa de performance, que usualmente vai ser 20% do resultado acima do benchmark. Então vamos supor que um gestor desse fundo de R$1 bilhão investiu o patrimônio inteiro do fundo e teve um resultado, por exemplo, de 20%, que seria uma taxa próxima à do Alu Invest. Nesse caso, o gestor do fundo não leva todo esse patrimônio para casa e também não distribui todo esse patrimônio para os seus investidores. Ele vai pegar 20% acima do benchmark. Ou seja, se o benchmark te deu 140 milhões, a gente vai pegar 20% dos 60 milhões de resultado que foi acima do benchmark e essa taxa de performance vai ficar com o fundo. Nesse caso específico, o fundo teria um resultado de R$12 milhões e os seus cotistas receberiam R$48 milhões na proporção das suas cotas. Além, é claro, dos outros R$140 milhões que foram até o benchmark, descontado também a taxa de administração anual. Inclusive, nesse papo de fundo, se for observar, o Alu Invest age de forma similar a um fundo. A gente capta dinheiro dos nossos investidores, aloca uma estratégia específica, rentabiliza a carteira e paga uma rentabilidade, hoje chegando até mais de 20% ao ano. No caso, é como se fosse um fundo de iPhone. Se você quiser saber mais sobre o Alu Invest, não deixe de clicar também aqui no link na descrição. E além das taxas, para o investidor ficam também os encargos tributários, que podem variar de fundo a fundo, mas usualmente eles giram em torno de 15% na faixa do imposto de renda, além do imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF. Então, quais são as vantagens de se investir no fundo? A primeira é a praticidade. Você não precisa ser um expert em investimentos. Você está justamente dando o seu dinheiro para uma pessoa que já conhece das estratégias do mercado financeiro para alocar o seu dinheiro da melhor forma possível. Você tem também diversificação. Em vários fundos você está investindo ao mesmo tempo em
em múltiplos ativos comprando uma só cota. Você tem a opção para vários perfis diferentes de investidor, dependendo se está falando de um fundo de renda fixa, um fundo multimercados ou mesmo um fundo de ações. E você tem impostos que são descontados na fonte, geralmente com algum tipo de subsídio em relação ao investimento que você faria diretamente no mercado. As desvantagens são os custos. Se você investisse o dinheiro você mesmo, você não teria taxa de performance ou taxa de administração. Liquidez, em muitos casos, a liquidez dos fundos é um pouco menor do que o usual em aplicações de renda fixa, por exemplo, porque na verdade você tem um prazo para liquidação das cotas em dinheiro para que elas retornem ao investidor. E também a falta de autonomia, vai ser o outro lado da moeda da praticidade. Então, se você quer ter autonomia sobre o seu dinheiro e saber como você quer aplicar esse dinheiro da forma específica, talvez o fundo não seja a melhor opção para você. Mas então é isso, investidores. Se gostaram desse vídeo, cliquem aqui para se inscrever no canal, deixem o seu like e compartilhem com alguém que está querendo aprender sobre fundos de investimento. A produção acha que você vai gostar de um desses dois vídeos. Estamos aqui para um longo prazo e espero que você esteja também.